Olá, essa então é a nossa quarta aula do curso de História da Ásia na Época Moderna. Hoje a gente vai fazer uma discussão ainda na pegada de apresentar para vocês os conceitos, né? A gente vai apresentar o conceito de globalização, mundialização, primeira modernidade. Primeira modernidade a gente até já falou com vocês, mas vai entrar aqui na nossa discussão como um outro elemento importante, né? É, Essas primeiras aulas são mais conceituais porque justamente é um estudo que a gente vai fazer sobre alguns países asiáticos, né? Que precisa que a gente monte uma espécie de bagagem de viagem, né? Para poder fazer essa visita a essas histórias dessas outras culturas, né? Então, por isso que a gente tem dado essa ênfase nas aulas conceituais, para depois a gente cair em questões mais específicas relacionadas à Índia, à China e ao Japão. O texto que eu coloquei para vocês lerem para essa aula é um texto que não fala propriamente da globalização, mas tem tudo a ver com o que a gente vai discutir na aula e com a própria globalização, né? É um texto do Gruzinski, Sérgio Gruzinski, que é um historiador francês que tem trabalhado muito nessa perspectiva que nós vamos apresentar hoje. E esse texto não é muito longo, é da entrada de um livro bem sarado que ele tem, que se chama As Quatro Partes do Mundo. Vocês vão ver, eu deixei para vocês olharem o sumário do livro, né? Então vocês vão ver lá os vários capítulos que o livro tem, é um livro muito grande, mas a gente escolheu esse iniciozinho porque dá bem a medida do que a gente vai refletir aqui na aula de hoje, tá bem? Então assistam a aula e também leiam o texto para que na quarta-feira, às 19h15 até às 20 horas, a gente possa desenvolver as nossas dúvidas, as nossas compreensões, aquilo que a gente quiser discutir, tá bem? Bem, vamos fazer um histórico do termo globalização, né? É, Esse termo, até meados dos anos 80, lá do século XX, do século passado, não era muito utilizado, não, né? Pra vocês terem uma ideia, eu fiz toda a minha graduação e eu estudei de 81 até 85, sem ninguém nunca mencionar esse conceito, esse termo no meu curso. Eu estudei na UF, né? E é ainda a grande referência da formação de historiadores na, no Rio de Janeiro e até mesmo no Brasil. Então esse termo, de fato, ele é um termo posterior, ele vai se desenvolver posteriormente, e a gente já vai explicar por quê, né? O termo mais comum, que era mais usado na década de 70 e na década de 80, era um termo que, claro, pode ser associado à ideia de globalização, que era o termo aldeia global. Era um conceito que era vinculado principalmente pelos meios de comunicação, que começaram a dar um caráter de integração do mundo, né? Especialmente através das notícias, pelo rádio e pela televisão. Então, a capacidade de integração, né, do globo terrestre, dos vários países, das várias culturas que existem na face da Terra, se aproximavam de tal maneira, graças ao rádio e à televisão, que a gente podia dizer que a gente estava no globo, ou seja, na Terra, né? E, no entanto, numa aldeia, ou seja, o local e o global sendo sintetizado nessa expressão, aldeia global, né? É claro que isso, como eu disse, estava muito mais ligado a uma ideia de veiculação dos meios de comunicação.
A ideia de globalização ou de mundialização, ou mundialização, se bem que aqui a gente tem que tomar cuidado, que não são necessariamente sinônimos, né? Mas podemos aproximá-los, né? Mas o termo globalização, né, ele começa a ser mais frequentado a partir da década de 90, no finalzinho do século XX, portanto, né? O termo aparece primeiro, globalização, como uma ideia de que o mundo está todo conectado, está todo integrado, né? E que, portanto, os padrões culturais eles se diluem. Havia uma expectativa de que as características locais elas fossem sucumbir a essa tendência da globalização, coisa que a gente vê que não é bem o que tem acontecido, né? Apesar da globalização, apesar de vários elementos que a gente pode perceber como integradores de uma mentalidade transnacional que supera as fronteiras dos países, né? No entanto, muitas das tradições têm sido revividas e até de forma muito radical, né? Entrando naquela onda que a gente estava falando na aula passada e até comentamos durante o nosso encontro pessoal, né, que a gente conversa, síncrono, sobre o conservadorismo, né, que tem se desenvolvido nos últimos anos, né? Então, a globalização e a mundialização são termos que começaram a ser mais utilizados, portanto, a partir da década de 90. A gente pode até dizer que há um corte aí histórico que a gente pode usar como definidor dessa tendência, que é o fim da Guerra Fria, né? A superação da divisão do mundo em dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista, exemplificada, simbolizada pela queda do Muro de Berlim, que é justamente final da década de 80 e início da década de 90. Então, esse corte histórico é fundamental para a gente entender o surgimento desses conceitos, né? Por outro lado, já no século XXI, desde o início do século XXI, a gente vê a tendência desse pensamento que utiliza o conceito de globalização ou de mundialização influenciar o pensamento historiográfico, né? A escrita da história, melhor falando. E aí a gente vai ver nesse início do século XXI uma associação da ideia de globalização sendo usada em história e também sendo usada, aplicada na experiência histórica da expansão marítima europeia, né? Lá no início da primeira modernidade, ou seja, a globalização que nasce dentro de um contexto de um fenômeno tipicamente do século XX, final do século XX, rapidamente passa a ser aplicada a períodos anteriores ao seu surgimento, né? Algumas pessoas podem dizer que isso é anacronismo, ou seja, usar um conceito fora da sua época. Mas eu não concordo com essa visão. Eu acho que a gente pode usar o termo, é claro que esse termo não era utilizado na época moderna, né? Um termo que está sendo criado no século XX, XXI, para analisar um momento histórico passado, mas isso não é novidade. A gente faz isso com várias coisas. Por exemplo, quando a gente usa o termo mercantilismo, a gente está usando um termo que foi criado no século XIX para definir uma prática econômica que acontecia ou aconteceu no início da primeira modernidade, ou seja, nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII até, né? Então, não vejo problema se, é claro, essa ideia da globalização for uma ideia
crítica, né? Que você usar criticamente essa ideia, e não de uma maneira sem algum tipo de discussão, né? Então, desde do início do século XXI, a gente vê que os historiadores começaram a namorar esse conceito, esse texto, esse termo, né? A gente tem, inclusive, derivado desse namoro, né, dessa corte, um conceito que é o Global History, ou História Global, que também é conhecida como, tem uma outra tendência que chama World History, que é a história do mundo, né? Ou então temos uma outra tendência que também é a história atlântica, que é uma série de estudos que pensam o Atlântico como um grande eixo integrador dos vários continentes, né? Aliás, a palavra integrar, integradora, é uma palavra muito importante, usada muito por esse autor que eu estou destacando aí, o Kenneth Pomeranz, né? História global, ou Global History, é um termo que está muito associado a uma escrita da história por ingleses, americanos e até alemães, tá? Eu estou dando destaque aqui ao Pomeranz porque ele é um dos nomes mais badalados, mas existem outros que produzem nessa linha de história global, né? A história global, para esses caras, é uma grande síntese, na verdade. Eles percebem a história global como um esforço de sintetizar uma produção historiográfica que cada vez é mais específica, cada vez é mais local e que para muitas pessoas pedia justamente isso, um esforço de juntar essas contribuições todas e desenvolver os temas, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que é muito comum o pessoal que escreve história global trabalhar muito pouco com fontes documentais primárias, né? Eles costumam trabalhar muito com a produção historiográfica de vários lugares para fazer uma síntese, uma análise de todo um processo, né? É claro que essas coisas são perigosas, né? Porque você pode cair num tom de superficialidade, né? Mas, de qualquer forma, tirando os riscos que tudo que a gente faz sempre tem, né? É um esforço interessante, eu acho, de síntese, né? E alguns historiadores fazem isso muito bem, outros não. Demanda uma erudição enorme, demanda uma capacidade de leitura, inclusive de outras línguas, porque aí você precisa, para fazer uma história global, e esse é um outro eixo importante, né? Tanto da história global quanto das histórias conectadas, que a gente vai falar já já, que é essa ideia de que, dessa forma, procurando a produção historiográfica de outros países, procurando fontes de outras culturas, a gente vai conseguir escapar da armadilha do pensamento eurocêntrico, né? Então, a intenção é boa, mas nem sempre a boa intenção leva a um bom caminho, a um bom porto, né? E tudo que a gente faz pode ser criticado. Então, existe um grande conjunto de críticas contra a história global, inclusive uma crítica que é muito comum, que é de dizer que a história global é uma moda, é um modismo, né? É uma onda para vender livros. Se vocês forem numa livraria atualmente, nessas grandes livrarias, não das livrarias boas, né? Mas essas tipo Leitura, tinha Saraiva, não tem mais, né? Essas grandes, tipo Cultura, que também não tem mais. Mas se vocês pudessem ir algum tipo de grande livraria, né? Ou mesmo vocês podem entrar na Amazon, escrever Global History, ou então História Global, e vocês vão ver a quantidade de livros que estão sendo produzidos com esse título, né? E aí você percebe que é uma tendência, é, como é, tipo, meu Deus, é uma tendência literária, digamos assim, né? Uma tendência da produção
gráfica, né? E é claro que isso vai ter gente oportunista que vai se aproveitar disso e vai querer surfar nessa onda e nem sempre é bom, né? Mas é o que eu costumo dizer. O trabalho é bom não é porque ele é de história global, ou se ele é de história econômica, ou se ele é de história cultural. O trabalho é bom quando o seu executor é bom, né? Então, as escolhas que um executor faz para escrever um livro de história não necessariamente vai influenciar na qualidade desse produto, né? E sim ao contrário, né? Então, criticar a história global como sendo uma espécie de moda e dizer que tem muita gente ruim que escreve história global não quer dizer que não haja coisa boa, né? Então a gente tem que ter uma percepção sutil sobre isso, né? Dentro dessa mesma perspectiva de globalização e mundialização, mas numa tradição francesa, e até a gente vai ver que o francês aí é uma forçação de barra, já já vocês vão entender por quê. Mas vamos lá, vamos chamar de tradição francesa. A gente tem as histórias conectadas, que basicamente é essa ideia de integração, de conexão, de um mundo que reverbera tudo em todos. É meio difícil de escapar dessa reflexão quando a gente pensa, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, né? Estamos todos aqui, vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha casa, não estamos lá na FFP por causa de uma pandemia, ou seja, um vírus surgiu na China e se espalhou pelo mundo inteiro e já deu voltas e voltas nesse mundo inteiro e já tem várias cepas e várias variantes e a gente está vivendo esse torvelinho há mais de um ano, mais de um ano e meio, né? E, e os reflexos disso são óbvios para todos, né? Para o mundo inteiro. Então, essa percepção de que as histórias têm ligação entre si, né? Que a gente não pode pensar a questão da expansão marítima sem relacionar com a formação dos impérios coloniais, sem pensar na reação que pessoas que viviam na América, na África, na Ásia, tiveram da chegada dos europeus, por exemplo. Se você não pensar nessas coisas, você não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, as histórias conectadas estão nessa mesma vibe, digamos assim, nessa mesma vibração do pessoal que faz a Global History, só que aí há uma disputa de hegemonia no campo da historiografia, né? Os franceses, vocês sabem, são grandes dominadores da produção historiográfica e combatem, né? E disputam, né? Combate é meio forte, mas disputam as mentes e os corações dos historiadores no mundo inteiro, né? Então, aqui há uma leitura crítica que a gente pode fazer também desse tipo de análise. Mas, sendo história global, sendo histórias conectadas, o importante é perceber isso. É que nesse conceito a gente entende que há sempre ligações e que qualquer estudo que não levar em conta essas ramificações todas é, vai perder muito da sua qualidade, né? Os grandes destaques que eu coloco aqui para esse pessoal que trabalha com histórias conectadas são os seus criadores, né? O Sanjay Subrahmanyam, que não é francês, é um indiano, daí a brincadeira que eu falei, é francês, mas não tanto, né? Mas o Sanjay ele vai desenvolver essa perspectiva na experiência, quando ele é indiano, como eu disse, vai fazer ele vai trabalhar na França, na Sorbonne, e lá ele desenvolve uma série de reflexões, faz um texto muito interessante, ele diz que a história é uma espécie de caixa elétrica, né? E os historiadores são os caras que estão ligando os pontos elétricos com os fios, né?
para dar essa ideia, por isso vem a expressão história conectada. E o Sérgio Gruzinski é um cara que trabalhou com ele nessa época e ele também é uma espécie de coautor aí dessa ideia, né? E, e é um trabalho muito interessante do Gruzinski, né? Porque ele consegue fazer coisas muito incríveis. O Sanjay Subramanian também, mas o Sanjay escreve mais em inglês, então ele é menos acessível para nós. O Gruzinski, apesar dele saber português, aliás, essa é uma outra característica desse pessoal que trabalha com World History e as histórias conectadas, né? O Pomeranz, por exemplo, aprendeu chinês para poder fazer o estudo dele sobre a China e a Europa no século XIX, né? O Gruzinski, o Sanjay Subramanian, eles também sabem várias línguas. O Gruzinski fala português, ele é casado com um brasileiro que mora no Pará, no Belém do Pará, e ele, aliás, é figurinha fácil de encontrar lá. Ele já foi várias vezes para Belém do Pará, já trabalhou lá com o pessoal da Universidade do Pará, e, portanto, fala português, fala espanhol, trabalha muito com a presença dos espanhóis na América, especialmente no México, né? E o Sanjay Subramanian, ele sabe mais de 10 línguas, né? Ele sabe as línguas lá indianas todas, não todas, porque são milhares, mas as principais, né? Sabe inglês, sabe francês, sabe português. Ele realmente é um portento, né? Isso é uma habilidade que o pessoal que trabalha com história conectada e história global é, privilegia muito, né? Porque aí você é capaz de, com seus próprios olhinhos, ir lá ver nas fontes específicas ou na produção historiográfica específica de um determinado país e daí entrar em contato com essa produção e poder fazer a tal da fuga de uma visão eurocêntrica, né? Vocês vão conhecer o Gruzinski no texto, que eu já falei que vocês podem ler, e tenho certeza que vocês vão gostar muito do que eu escolhi para vocês lerem, né? Então, esse conceito de globalização ele está associado a esses dois outros conceitos, o história global e histórias conectadas, né? Eles têm essa característica, como já disse, de fazer uma crítica ao eurocentrismo, né? E perceber que a experiência fundamental a ser relatada são esses encontros, são essas conexões, são essas integrações culturais surgidas das experiências históricas que os homens promovem ao longo do tempo, né? A ideia de globalização, ela, em geral, como eu já disse, ela nasce no final do século XX, né? Ela tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Mas ela está sendo usada para outros períodos históricos. Não só para a primeira modernidade, mas também tem gente usando o mesmo conceito de globalização para períodos até anteriores. É isso que eu vou mostrar para vocês agora em seguida, né? Por exemplo, alguns historiadores falam que a primeira globalização, primeiro tem que entender o que era o globo, né, para os povos antigos. O globo para os povos antigos era isso, né? Era por exemplo, o Império Persa, né? O Império Persa, como vocês estão vendo, é uma enorme extensão de domínio, né? Vinha aqui nas bordas do que é hoje a Índia e ia até um pedacinho do que é a Grécia, né? E um pedacinho do que é o Egito. O Império Persa, portanto, se expandiu na sua máxima expansão que temos aqui nesse mapa, e alguns historiadores dizem que isso sim é a primeira globalização, né? É a primeira vez que o Oriente e o Ocidente se aproximam e que se conectam, né? Os gregos não gostaram nada dessa conexão, como vocês sabem.
reagiram e conseguiram, inclusive, impedir a invasão que os persas pretenderam fazer à Grécia, né? Quem gosta de história antiga conhece as histórias heróicas dos 300, né, de Esparta e assim por diante. Então, isso aqui é o. A gente tem que imaginar que o mundo conhecido, né, era basicamente esse: era o Oriente, né, e um pedacinho da Europa, mas uma Europa oriental, né, ia até a Grécia. E aí a gente recupera aquele texto do Brodel que a gente leu lá para a segunda aula, se não me engano, de pensar esse pêndulo, né? Ora a expansão do Oriente, ora a expansão do Ocidente. Aqui a gente tem claramente um momento em que a globalização, ou seja, o que era entendido como o que era o mundo, né, naquela época, tentou fazer as conexões, né? Em seguida, inspirado pelo próprio Império Persa, né, o que faz o Alexandre o Grande? Ele sai da Macedônia, aqui no norte da Grécia, domina toda a Grécia, e a partir do domínio que ele tem da Grécia, ele simplesmente, o trabalho dele é tomar conta de todo o Império Persa. Como vocês podem ver, com alguns acréscimos, mas basicamente é o Império Terra. O acréscimo mais importante, com certeza, é o da Península do Peloponeso, da Grécia, né? Que os persas nunca conseguiram dominar completamente. Aqui, se a gente buscar a ideia do Brodel, que a gente já falou, no Gramática das Civilizações, aqui é justamente aquele momento em que o pêndulo está mudando, né, de um domínio oriental, persa, para um domínio ocidental, macedônico, grego, barra macedônico, né? Portanto, seria um segundo momento dessa globalização, desse mundo global que existia na cabeça das pessoas, né, dessa época. Em seguida, a gente tem a grande globalização dos romanos, né? Que, se você for medir em termos orientais, é bastante modesta, né? Em comparação ao que foi tanto o Império Persa quanto o Império Macedônico, né? Mas, com certeza, o que o Império Romano fortalece, né, é justamente essa ideia de Ocidente aqui. É um império ocidental a partir da Itália, Mediterrâneo, portanto, fundamental, um controle do Mediterrâneo, tanto que eles chamavam o Mediterrâneo de mar interno ou mare nostrum, o nosso mar, né? E aqui a gente vê mais uma vez a supremacia ocidental. É claro que nos escombros do Império Persa e Império Macedônicos, a gente tinha um outro império, que era o Império Sassânida, que fustigava um bocado aqui o Império Romano, né? Especialmente nessa região aqui, né? Mas, de qualquer forma, os romanos também tinham problemas na fronteira norte com os godos, né? E outros povos bárbaros na fronteira norte do que hoje é a Inglaterra, e mesmo com os berberes, ou seja, as populações africanas aqui, e aqui a África entra em cheio, né? Se no Império Persa e no Império Macedônico o que levou mais, o máximo de África que tinha era o Egito, né? Aqui no Império Romano não, a gente já tem toda a borda da África do Norte dominada pelos romanos, justamente para controlar a circulação de mercadorias e pessoas dentro desse espaço que é o mar Mediterrâneo, né? Então essa aqui é uma outra globalização que a gente pode imaginar. Globalização, entendam, em termos do que era possível pensar o que era o globo na época, porque havia um desconhecimento do que era o globo como um todo, né? Sabia-se desde a Grécia antiga que o mundo era redondo, né?
não necessariamente uma bola. Os gregos imaginavam uma forma discoide, né? É, durante o Império Romano houve a comprovação de que a Terra era redonda, com uma experiência aqui justamente no Egito, né? É, e me deixa completamente pasmada, quase não compreendendo por que que no século XXI ainda tem gente que diz que a Terra é plana. Isso eu não consigo compreender, porque eu tive uma experiência aí na FFP, lá na FFP, de um aluno, há uns 4 anos atrás, que disse que ele achava que a Terra era plana, né? Eu fui quase à loucura dando aula de moderna. Imagina a loucura que foi ouvir isso, né? E ele me disse duas coisas. Depois eu não consegui dizer mais nada porque eu fiquei violenta e não deixei ele mais falar. Ele falou duas coisas. Ele disse: é a minha opinião. Isso é uma coisa que o pessoal que trabalha com essa ideia de terra plana gosta muito de dizer, né? E a outra coisa que ele disse: ele não acredita nas fotos da NASA, né? O que é também uma doideira absoluta, porque não foram as fotos da NASA que provaram que a Terra é redonda, né? Na antiguidade, uma pequena experiência com pedacinhos de pau colocados aqui em algumas cidades do Egito e marcando-se a inclinação da sombra em função do meio-dia do sol, e aí isso foi medido de tal forma que dava para notar que havia uma circunferência necessária, né, na face da Terra. Então, é absolutamente inacreditável que alguém ainda duvide disso, né? Mas infelizmente e cada vez mais, por incrível que pareça. Espero que nenhum de vocês seja assim, sinceramente, no fundo do meu coração. E se forem, por favor, nem me digam, porque eu vou reprovar. Um professor de história não pode dar aula de história acreditando que o mundo é plano. É absolutamente estúpido. É completa idiotice. Tá? Então, se vocês têm essa crença, nem me digam para não me chatear. E não se chatearem também. É, uma outra maneira de você ver essa conexão entre várias regiões, que a gente pode chamar de globalização, é a antiga Rota da Seda, né? A Rota da Seda é uma rota que vem desde a antiguidade. É claro que ela não tem esse desenho que está mostrando aqui todo o tempo, ela tem algumas variantes, né? Aqui é só para dar uma ideia geral do movimento que era, né? Uma outra coisa importante de entender é que o comerciante que saísse aqui do coração da China e fosse vender seus produtos, não necessariamente é o mesmo cara que está indo até aqui, por exemplo, né? Ele, esse comércio, o que anda, na verdade, é a mercadoria. As pessoas andam, mas até um certo ponto. Então a pessoa vem aqui, chega aqui, faz uma troca comercial, trouxe aqui porcelanas chinesas, seda, tecidos de seda que eram valorizadíssimos, daí o nome Rota da Seda, e outras especiarias, coisas do gênero, né? Que eram então vendidas para outros comerciantes, que vendiam para outros comerciantes, que vendiam para outros comerciantes, que vendiam para outros comerciantes, e assim por diante, caravanas vendiam para outras caravanas e assim por diante, até finalmente é, faz, fazerem esse percurso que a mercadoria acabava chegando aqui no norte da Itália, né, na Península Itália. Então esse movimento comercial é muito antigo. É claro que não pode imaginar isso como um fluxo contínuo, é lento e tudo mais, mas existia essa conexão, né? E essa conexão, ela é importante para a Europa, era importante para a China também, é claro, né? E uma outra coisa muito importante de se destacar sobre a Rota da Seda é que ela é
vai trazer uma série de notícias muito deturpadas sobre os orientais e, para os orientais, também sobre os homens do Ocidente, né? Então, na circulação das mercadorias e nos contatos indiretos que esses comerciantes estabeleciam, às vezes vinham informações muito truncadas, né? Então, sabia-se que existia a China, sabia-se que existia um reino poderoso, grande, né, a Oriente, lá na Europa. Sabia-se que existia a Índia, né? Os chineses também podiam ter alguma noção, e os indianos, de povos ao Ocidente, né? Se bem que eu acho que o impacto aí talvez fosse menor até. Mas, de qualquer forma, havia algum tipo de informação circulante, mesmo que truncada, mesmo que enviesada e complicada, né? O primeiro, não digo o primeiro, mas um dos primeiros viajantes a dizer que foi até a China, né, famoso já no século XIII, é o Marco Polo, né? E ele vai contar maravilhas sobre a China, né? Há alguns historiadores atualmente que discutem se de fato o Marco Polo teria ido mesmo à China, né? Há dúvidas agora sobre essa questão. Parece que alguns historiadores creem, eu acho que uma dos historiadores que fala sobre isso chama-se Wood. Ela diz que, na verdade, o que o Marco Polo teria feito era juntar uma série de informações de homens que de fato teriam ido lá à China e feito uma miscelânea entre essas histórias e os seus próprios delírios sobre o que era o Oriente, né? De qualquer forma, é um registro histórico poderoso. A gente tem outros registros a gente vai falar disso quando a gente for falar da China e da Índia, de europeus que chegaram até essa região, né? Essas regiões. Mas aqui a gente vê uma outra maneira de ver a história conectada também, né? Como é que as conexões, mesmo que muito truncadas, existiam entre a China, o Oriente e a Europa, o Oriente e a África e a Europa e assim por diante, né? Quem não participava dessa brincadeira era a América, as Américas e mesmo a Oceania, né? Essas duas partes do globo terrestre não eram consideradas. E aí a gente lembra aquela nossa primeira aula que a gente falou das mapas, né? Aquela ideia de um mapa que tinha três regiões, né? A Ásia, a Europa e a África, e os mares que dividiam, e os rios. A quarta parte do mundo, que é o título do livro do Gruzinski, que vocês vão começar a ler para essa aula, não era considerada aqui. O mundo tinha três partes, né? E essas três partes se conheciam mal, mas se conheciam, sabiam que uma existia e a outra também. Já a América desconhecia, né, a, a existência, assim como a Oceania também, né? E vice-versa. A Oceania não tinha ideia de nada disso, assim como a América também não tinha. Os povos que habitavam a América não tinham ideia do que se passava por aqui, tá? E uma última coisa sobre a Rota da Seda. A Rota da Seda está sendo redefinida pelos chineses atualmente. Eles têm até um projeto de tombar a Rota da Seda como um patrimônio histórico mundial pela Unesco, né? E eles estão criando uma nova Rota da Seda. Essa nova Rota da Seda, claro, sai da China, claro, passa por esses países todos da Ásia, né, que a gente estudou aqui, entra a Índia também, Paquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, onde todos estão,
O Irã, Azerbaijão, etc., né? A Península Arábica, a África, especialmente o Quênia, né? Nairobi, para chegar na Europa, né? E eles estão também querendo incluir nessa Rota da Seda a América também, né? Especialmente a América Latina. Então, a Rota da Seda é uma espécie de túnel de circulação de mercadorias que a China quer promover entre esses continentes todos, né? O pessoal que estuda diplomacia, né, relações internacionais, atualmente tem resgatado essa ideia da Rota da Seda para esse novo mundo, né? É só um detalhe para vocês ficarem atentos sobre o uso do passado também, que a gente pode fazer em história. Agora, a globalização mais pacífica, digamos assim, né, que todo mundo concorda que é a primeira globalização ou a globalização da primeira modernidade. Por que eu digo para não usar a primeira globalização? Porque às vezes pode ofender, né? Uma vez usei esse termo primeira globalização e a professora Lolita, por exemplo, ficou zangada, porque ela dá aula de história antiga, como vocês sabem, e ela falou: Ah, pera lá, a globalização de Roma, né? Eu tive que dar o meu braço a torcer, ela tinha razão, né? Então, chamar essa globalização de primeira globalização é uma maneira talvez equivocada de se referir a ela. Então, a gente pode trocar o primeira, digamos assim, para não dar chance para ofensas, né, e melindres, a gente transfere, a gente passa da globalização da primeira modernidade, ou seja, do início da época moderna. Aí fica todo mundo em paz, todo mundo feliz, não tem briga e estamos todos conectados, né? Então, aqui a gente tem o que a gente pode chamar de primeira globalização. Ai, meu Deus, olha aí. Da globalização da primeira época moderna, né? Porque, pela primeira vez na história, várias regiões vão entrar em contato entre si, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando da tal quarta parte do mundo, a América, né? A América, especialmente essa América Central, que foi encontrada pelos espanhóis, pelo Colombo, né? Colombo era italiano, é verdade, mas sob bandeira espanhola ele faz as descobertas nessa região aqui, das Antilhas, e por Portugal, especialmente no litoral do Brasil, né? É, Além disso, os portugueses também fazem a conexão direta com a Índia, fazendo às vezes de uma rota da seda, mas pelo menos uma rota das especiarias, né? Que vai sair direto, ao invés de entrar nesse circuito de passar para a Índia, ir pela Península Arábica, ou vir pelo chifre da África para chegar à Europa, agora os portugueses fazem o caminho diretamente, né? Eles vão até a Índia e depois a outras regiões da Ásia e vão trazer os produtos que vinham aqui pela Rota da Seda, lentamente, como a gente falou, diretamente para a Europa, né? Então, os portugueses vão obter as especiarias das Índias, vão obter a seda da China, a prata, né, do Japão, é, e uma série de outros produtos, né, dessa região, dessa grande região asiática aqui, né, e vão levar diretamente para a Europa, especialmente as especiarias, né, que é o carro-chefe desse evento aqui, né? É, é importante notar que a Oceania ainda não está nesse contexto, se bem que alguns historiadores têm dito que os portugueses teriam chegado até a Austrália, mas se chegaram, não deram bola e não voltaram lá, né? Então, eu tive um professor em Portugal, professor Dias Farinha, que dizia uma coisa que era bastante prática, né? Chegar no lugar, tudo bem, qualquer um pode chegar. Agora, quero ver voltar, né? Ir e voltar, ou seja, fazer o movimento de contato de fato, né?
Então, essas descobertas fortuitas, esses tropeções, eles não podem ser considerados, na minha opinião. E era a opinião do professor Dias Farinha e eu concordo com ele plenamente com isso, né? Então, a América entra para deslumbramento, né, dos europeus, entra nessa percepção de que o mundo, afinal, tem quatro partes: a Ásia, a Europa, a África e a América. A América do Norte ainda vai demorar um bocadinho para ser identificada, mas vamos colocar as Américas como uma ideia genérica, né? E mais tarde, só no século XVIII, que a gente vai ter a incorporação da Oceania. E aí vai ser por causa dos ingleses. O almirante Cook vai ser responsável por explorar essa região da Oceania, vai descobrir uma série de ilhas, e vai colocar a marca da presença do Império Inglês aqui, né? Mas isso é muito posterior a esse período que nós estamos falando. É, então, aqui a gente pode ver com total clareza essa ideia de globalização e essa ideia de integração, de conexão, de interligação que essas rotas comerciais promovem, né? Então, não é desconcertante saber, por exemplo, que 6 japoneses vão sair daqui do Japão, vão fazer uma longa viagem até Lisboa e vão até Roma visitar o Papa, também vão a Madrid e depois vão até Roma visitar o Papa, né? E depois voltam para contar essa história aqui no Japão. Então vocês podem imaginar a coisa incrível que foi essa experiência, né? Assim como indígenas brasileiros saíram daqui, foram levados pelos franceses até a corte francesa e foram mostrados lá, né, como eles eram, a cor da pele diferente, a língua diferente, né? Esses coitados não voltaram porque não foi uma passagem só de ida para eles, né? De qualquer forma, começa a haver, portanto, essa circulação intensa de pessoas, produtos, que é uma marca da lógica da globalização, né? Aqui, nesse momento, a gente tem esse fenômeno se consolidando, tá? E é junto com esse movimento que também cresce uma série de preconceitos em relação ao Oriente, uma série de interpretações que os europeus fazem das religiões dessa região, das práticas políticas, das práticas culturais que esses povos tinham, né? Algumas práticas causavam um verdadeiro horror. Por exemplo, na Índia, em algumas regiões da Índia, não em todas, mas em algumas regiões da Índia, as mulheres viúvas, elas tinham que se jogar na pira dos seus maridos mortos. O seu marido morria, ele era cremado, e a viúva tinha que se jogar espontaneamente na fogueira e morrer nas chamas, né? Ela, vivinha da Silva, tinha que se jogar. Não era uma coisa muito agradável, com certeza. Isso chocava completamente os europeus e há relatos sobre essa experiência, né? Mas também os orientais olhavam para os europeus de uma maneira muito enviesada também, né? Eles achavam, por exemplo, os portugueses uns grosseirões, uns maleducados. Os chineses ficavam horrorizados que eles não usavam os palitinhos, os hachis, né? E achavam isso absolutamente desprezível, né? Então a gente vai ter uma série de conexões, mas também uma série de confusões, né, a partir desses contatos, dessas experiências, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre canibalismo e coisas do gênero, que é um elemento que o Gruzinski gosta muito de mostrar, que é um elemento que aparece muito nesse discurso de desqualificar o outro, né? Tanto os europeus desqualificando os tupinambás, por exemplo, mas os chineses também desqualificando os portugueses,
acusando-os de praticar o canibalismo, né? Então, esse tipo de jogo a gente vai ver muito claramente se desenvolver nessas conexões todas, nessa perspectiva de história global, né? Só para terminar com algumas conclusões, né? O conceito de história de globalização é bastante elástico, portanto, como vocês podem ver, né? Ele surge num contexto do final do século XX, início do século XXI, mas ele tem sido aplicado a outros momentos históricos, né? Especialmente dentro dessas tendências historiográficas mais recentes do século XXI, digamos assim, do final do século XX e início do século XXI, que nós chamamos de história global ou de histórias conectadas. Já explicamos aqui que há uma tradição de uma coisa no mundo anglo-saxão e do mundo francês, né? Eu acho que é importante a gente pensar a história global resgatando o conceito de orientalismo de Said, né? Porque, na verdade, a história local, desculpe, a história global, o termo globalização, se aplicado numa perspectiva de crítica ao eurocentrismo, ela vai vir em auxílio à crítica que o Said fazia a partir do conceito de orientalismo, né? Claro que as pessoas que trabalham com história global, histórias conectadas, com a ideia de globalização, elas nem por isso elas deixam de ser de praticar o orientalismo ou de serem de alguma forma influenciados pelo orientalismo. Mas o esforço crítico de escapar de uma visão eurocêntrica pode também efetivamente consolidar a síntese de melhor qualidade, né? Especialmente se você trabalhar com esse conceito, né? Esse conceito que é bipolar, mas que é muito rico, que é o de história global e de história local, um alimentando o outro. E, mais ainda, integrando não apenas o globo terrestre, mas também integrando as ciências humanas, né? Juntando, fazendo diálogos entre historiadores e antropólogos, economistas, sociólogos, né? Ou seja, uma grande quantidade, pessoal de letras, uma grande quantidade de estudiosos que podem juntar, reunir seus esforços, suas análises e, desse esforço conjunto, produzir um texto mais crítico, mais defendido de uma visão preconceituosa, ou uma visão eurocêntrica, ou uma visão muito ideologizada a partir do conceito de orientalismo que a gente comentou na aula passada, né? E o que eu acho essencial, mas isso para toda a nossa vida de historiador, de professor, e para a nossa vida, no dia a dia, né, é a gente manter o espírito crítico. E não entender que a história global não é uma panaceia, as histórias conectadas não são uma solução para todos os problemas, né, para quem quer estudar história. Toda a produção pode ser criticada, merece ser criticada, é importante que seja criticada. Eu acho que o conceito de história global e de histórias conectadas é um conceito bacana para a gente ter uma perspectiva de horizonte, de meta, de objetivo, ou seja, para não ficar num estudo muito específico que muitos historiadores acabam desenvolvendo e perdem a capacidade de relacionar com outras questões, com outros momentos. E uma visão de uma história conectada, ela cria a possibilidade de uma maior riqueza. É claro que há muitos perigos nesse processo, né? E precisa de muita habilidade para você se lançar nessa empreitada de uma história global ou de uma história conectada. Mas o fato de ser difícil não deve também assustar demais, né? Deve assustar um pouquinho para a pessoa ser ajuizada nas suas escolhas. Mas
a gente tem que enfrentar os desafios. E eu acho esse desafio muito interessante, né? Superar uma visão muito nacionalista da história, perceber a necessidade das conexões e das interlocuções das regiões, dos oceanos, eh, das culturas, né? Isso tudo ajuda a gente a entender melhor o mundo, que afinal, cada vez mais, uma coisinha que acontece lá na China afeta aqui o Brasil, ou uma coisinha que fazemos aqui no Brasil afeta o mundo inteiro, né? Quando a gente queima a floresta amazônica, a gente está também ajudando ao processo de aquecimento global e que vai fritar a cabeça de todo mundo no final das contas, né? Então, essa ideia de que as coisas estão integradas, que uma coisa que acontece em Krakatoa, não sei se vocês já ouviram falar nessa história, Krakatoa é uma ilha, né? Tinha um vulcão chamado Krakatoa, né, ali na Indonésia, e no século XIX ele explodiu, o vulcão explodiu, e ao explodir ele jogou uma quantidade de massa vulcânica na atmosfera tão grande, a erupção foi tão violenta, a explosão foi tão violenta, que criou um tsunami que foi destruidor, né? Esse tsunami, os níveis do mar aumentaram até mesmo na Europa, né? A gente tem registros de que o, o eco, né, do tsunami chegou aqui ao Brasil, à Europa e outros lugares, como a gente viu no final do século XX, início do século XXI, isso acontecer mais uma vez também, né? Então, um evento isolado, que parece isolado lá na Indonésia, ele pode causar transtornos para o mundo inteiro. No caso, no século XIX, essa película da erupção vulcânica fechou tanto a atmosfera que houve um resfriamento de alguns anos, né? Invernos rigorosos e desorganização econômica. Então, fenômenos naturais como esse, de vez em quando esfregam na cara da gente, né? O quanto o mundo é redondo, que uma coisa que acontece lá reflete aqui e vice-versa, né? Então, uma história que pense dessa forma, que seja sensível a pensar esse conceito de globalização, na minha opinião, é uma história mais rica, tá? Então, mais uma vez, leiam o texto do Gruziski. Na quarta-feira a gente se encontra e bate um papo sobre a aula de hoje e sobre esse interessante texto que eu deixei para vocês lerem, tá bem? Até logo, até quarta. Nos vemos lá.